Olá a todos, bem-vindos. Hoje vamos fazer uma pequena viagem no tempo até aquele mundo de cavaleiros, de castelos, para descodificarmos juntos uma linguagem visual que é absolutamente fascinante. A heráldica. Vamos aprender a ler os segredos que estão escondidos nos brasões de armas. Pensem nisto. Como é que um cavaleiro se identificava no meio de um campo de batalha? Imaginem o caos, armaduras a cobrir tudo, a poeira, o barulho. Como é que se sabia quem era amigo ou inimigo? Pois bem, a resposta era, na verdade, bastante elegante e, mais importante, imediata. Estava ali nos escudos, os brasões de armas. Então, para esta nossa análise, vamos seguir um percurso muito lógico para decifrar a gramática da heráldica. Primeiro, o código secreto dos escudos. Depois, os pilares do escudo, as diagonais da ação e as margens da identidade. E por fim, vamos juntar tudo para conseguirmos ler a história que as formas nos contam. Muito bem. Vamos então ao primeiro ponto, o código secreto dos escudos. A ideia aqui é perceber a gramática fundamental dos brasões. Para se perceber qualquer linguagem, temos de começar pelo alfabeto. Certo? Pois bem, na heráldica, esse alfabeto é constituído pelas chamadas peças honoráveis. Elas são literalmente a base de quase todos os brasões que existem. Mas o que são exatamente estas peças honoráveis? Basicamente, são as formas geométricas principais que encontramos dentro de um escudo. E, atenção, são consideradas os elementos mais antigos e de maior prestígio da heráldica. E é um pormenor fascinante. Muitas vezes, uma única peça ocupa, imaginem, 1/3 de toda a área do escudo. Isto dava-lhes, claro, um destaque visual imenso. E quantas são? Bom, a tradição heráldica reconhece nove peças honoráveis principais e são precisamente estas 9 que vamos explorar agora, uma por uma. No final, a ideia é que consigamos olhar para um brasão e identificar logo a sua estrutura base. Comecemos então pelo primeiro grupo, os pilares do escudo. Estas são as peças centrais, as que ancoram todo o desenho. Pensem nelas como a espinha dorsal, a estrutura vertical e horizontal do brasão. A primeira de todas é a pala. O que é? É uma faixa vertical bem no centro do escudo e o seu simbolismo não podia ser mais direto. Representa uma lança ou uma estaca. É um símbolo claríssimo de mérito militar e de cavalaria. No fundo, é uma declaração de força. A seguir temos o seu par, mas na horizontal, a faixa. Esta é uma banda que atravessa o escudo ao meio. E o que representa? O cinto militar, a faixa de honra que um cavaleiro usava. Vemos aqui mais uma vez uma ligação muito direta ao equipamento e à honra do guerreiro. E o que é que acontece quando juntamos as duas peças que acabamos de ver? Bom, a pala e a faixa quando se cruzam formam a cruz. E este é, sem dúvida, um dos símbolos mais poderosos de toda a heráldica. Está muitas vezes ligado à fé, claro, mas também a feitos de armas, a atos de bravura realizados durante as cruzadas. Muito bem, vamos agora para as diagonais da ação. São formas dinâmicas que cortam o escudo. Se as peças que vimos antes davam estabilidade, estas trazem dinamismo, trazem movimento, cortam o espaço de uma forma muito mais enérgica. E aqui temos a banda. É uma faixa em diagonal que desce do canto superior direito para o inferior esquerdo. Mas atenção, este é um ponto absolutamente crucial na heráldica. É a direita de quem segura o escudo, não a nossa direita enquanto olhamos para ele. O seu simbolismo, a faixa que se usava a tiracolo sobre o ombro. E como seria de esperar, temos a sua imagem espelho, a contrabanda, também chamada barra. Esta desce do canto superior esquerdo para o inferior direito. E há aqui uma curiosidade histórica interessante. Esta peça foi por vezes usada como uma marca de bastardia para identificar um ramo ilegítimo de uma família. Hoje em dia, claro, é apenas uma variação de desenho, mas essa conotação existiu. E aqui fica bem claro, a direção é a chave de tudo. A banda a descer da direita para a esquerda, a contrabanda exatamente no sentido oposto.
Este pequeno detalhe muda por completo o significado. É um exemplo perfeito de como na heráldica nada, mas mesmo nada, é deixado ao acaso. Passemos agora ao nosso último grupo de peças, as margens da identidade. Estas são as que emolduram, que honram, mas que acima de tudo, e esta é a palavra-chave, servem para diferenciar. E começamos pelo topo claro com o chefe. O que é? É uma faixa horizontal que ocupa o terço superior do escudo. A sua posição lá no alto não é um acaso. Simboliza autoridade, domínio, proteção. É, se quisermos, a cabeça do brasão. A seguir temos a bordadura. Esta é uma faixa que corre ao longo de toda a fronteira interior do escudo, como se fosse uma moldura. E a sua função é uma das mais importantes e práticas de toda a heráldica, a diferenciação entre ramos da mesma família. E este esquema mostra na perfeição como é que isto funcionava. Vejamos, no passo 1, temos o brasão do ramo principal da família. Agora, imaginem que um filho mais novo precisa do seu próprio brasão. O que é que se faz? Passo 2, adiciona-se uma bordadura de uma cor diferente. E no passo 3, está feito. Temos um brasão novo, claramente relacionado com o original, mas distinto. É um sistema genial pela sua simplicidade. E para completarmos a nossa lista de 9 peças, faltam-nos só 2. Primeiro, o cantão, que é um pequeno quadrado num dos cantos de cima e que era muitas vezes usado para acrescentar uma marca de distinção ou uma honra especial. E depois a ponta, pensem nela como um chefe, mas em baixo na base do escudo. É, no entanto, uma peça bastante mais rara. Pronto, agora que já conhecemos as peças do puzzle, podemos começar a juntá-las. A ideia é passar de apenas identificar as formas para, de facto, compreender o que elas nos contam em conjunto. É aqui que começamos a ler a história por trás da geometria, porque o ponto essencial é mesmo este. Não estamos a falar de simples decorações antigas, de padrões bonitos. Estamos a falar dos autênticos bilhetes de identidade visuais do mundo medieval. Era a forma mais rápida de comunicar: eu pertenço a esta família ou eu conquistei esta honra. E é aqui que reside a verdadeira magia da heráldica. Por trás de cada linha, de cada forma geométrica, há uma história. Uma história sobre poder, sobre fé, sobre alianças estratégicas e, acima de tudo, sobre linhagem, sobre família. Portanto, aprender a ler estas peças é, no fundo, aprender a ler própria história, mas com outros hoje. E tudo isto nos leva a uma última questão para ficarmos a pensar. Que brasões de armas modernos usamos hoje em dia para mostrar quem somos? Se pensarmos bem, os logótipos das marcas que vestimos, as bandeiras dos nossos clubes ou até os avatares que escolhemos online, não são eles uma forma de identidade visual? Parece que essa necessidade de nos identificarmos através de símbolos, essa continua bem viva.